outros palestrantes, se você é um gestor com relação a outros gestores. Então, trabalhar no sucesso não tem dia, não tem data, não tem horário. Isso parece uma coisa muito óbvia, mas na prática a gente foi conduzido a um cenário de que no máximo se trabalha no sábado. O domingo é um dia de descanso. Isso você sabe, né? Provém de uma crença religiosa, né? Que Deus teria criado o mundo em 6 dias e descansado no 7º. Mas, na verdade, esse mundo que a gente vive demandou muito mais do que 6 dias para ser criado, porque só em crostas terrestres a gente tem 6 camadas, e isso é fruto de bilhões de anos de deposição de matéria. Então, é um pouco folclórico essa questão do descanso ao domingo, descanso dos feriados. E eu não quero aqui fazer uma apologia de que a gente não deve parar e não deve ter horas de descanso. Mas talvez a gente possa ter horas de descanso todos os dias, né? E todos os dias trabalhar na construção do nosso sucesso, na construção do nosso propósito. Tá? Por uma continha rápida, se você tem 7 dias e você divide por 5 para comparar com a maioria das pessoas, você tem 40% de chances a mais de construir o que você quer. Qual é a relação do tempo com o sucesso? A relação é ligada à perícia, né? Qualquer coisa que você decidiu ser, né? Se você é um vendedor, por exemplo, e você decidiu ser um vendedor fora da curva, você vai precisar se dedicar a 10.000 horas de estudo, de dedicação, de trabalho, para você ser um perito em vendas. Então, 10.000 horas, se você divide isso por 5 dias da semana, é um cenário. Se você divide por 7 dias da semana, é outro cenário acelerador. Então, a gente trouxe essa ideia aí dos 40% para que vocês reflitam a respeito. Eu vou tirar o mute de todos, tá? Porque eu me dei conta agora que eu deixando vocês todos no mute, vocês não vão conseguir interagir. Então, o que eu peço é diferente. Vocês vão ali no microfonezinho, quando tu clica na tela, aparece o microfonezinho. Vocês deixem ele fechado para não ficar o som de fundo de vocês. E quando vocês quiserem a palavra, daí vocês abrem o microfone e podem interagir a qualquer momento. Não tem, deixo claro que não tem horário para perguntas, as perguntas podem ser feitas a qualquer momento. Quem chegou agora que eu ainda não tinha cumprimentado, boa noite, Zeli, Gabriel, deixa eu ver quem mais aqui que chegou, a Ana, que já está lá, o Lucas Miziaki, os demais eu já tinha cumprimentado, a Zeli também, estou vendo a Zeli aí online. Então, sejam todos bem-vindos. Procurem deixar o microfone de vocês silenciado e só abrir ele no momento que vocês desejarem fazer alguma interação. Sobre esse tema aí de aumentar 40% as suas chances de sucesso, eu tenho certeza que quando a gente convida para um evento domingo de noite, muita gente pensa assim, mas domingo é meu dia de descanso. 8 horas da noite é a hora de começar a se preparar, né, para segunda-feira. Então, o que eu proponho é compensar isso com a gente criando e gerando alguns conteúdos aqui que sejam úteis aí para o sucesso de todos. Tá? Algum comentário? Alguém quer fazer alguma observação sobre isso? Fique à vontade. Tá? Eu trago aqui 3 perguntas, tá? Já para começar a abrir a participação de vocês. O que vocês gostariam de compartilhar que foi vivido desde a imersão, que possa ter acontecido nos últimos dias, que você já teve algum progresso, ou que você teve alguma evolução, ou até mesmo, se isso não aconteceu, o que você gostaria de perguntar, alguma dúvida que você tenha trazido lá da imersão, ou ainda, qual assunto você gostaria de trocar ideias, né? Então, nesse segundo momento aqui, eu abro a palavra para vocês fazerem uso. Vocês podem fazer em todos os momentos, mas eu oficialmente estou abrindo aqui o espaço para vocês, né? Alguém gostaria de comentar sobre alguma dessas perguntas ou sobre qualquer outra coisa?
Tá cedo ainda para falar? Enquanto vocês vão pensando aí, deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Ó, a galera tá chegando aí. Beleza, eu acho que eu já cumprimentei todos. Se ninguém quer falar, eu vou abrir um outro tema aí. Disciplina versus motivação. Eu compartilho há bastante tempo uma filosofia, através de vários vídeos, alguns que eu gravei, outros que eu busco de algumas pessoas que falam a mesma coisa sobre disciplina versus motivação. Um deles é o Jocko Willink, que é um ex-mariner da Navy SEALs americano. E ele é um cara que escreveu um livro chamado Autorresponsabilidade Extrema. E eu trago esse assunto com o seguinte prisma. Se a gente for medir quantos dias por mês nós estamos motivados, naquele nível mais alto de motivação e disposição, em que a gente acredita ser capaz de fazer qualquer coisa, pela média das pesquisas, isso varia de 3 a 4 dias por mês. Ou seja, pouco mais de 10% do nosso mês a gente se encontra com um nível de motivação elevado. Então, se eu vou fazer aquilo que eu tenho para fazer nos dias que eu estou motivado, eu vou fazer de 10 a 12% dos dias. E isso vai construir nesses dias um avanço na direção do nosso propósito, na direção das nossas metas e objetivos. Mas o que vai acontecer com os outros 80, 90% dos dias? Eu não vou me sentir num estágio de motivação suficiente para fazer o que é necessário ser feito. Então, isso significa dizer que eu vou ser muito produtivo em 10 a 20% do meu tempo e não tão produtivo no restante. E isso é o que acontece com a maioria das pessoas. Tá? Para virar essa chave, a gente traz a necessidade da disciplina. Disciplina essa que é vista por muitos como uma prisão. Mas, na verdade, a disciplina é um mecanismo que nos dá liberdade. Porque se eu me sinto preso por não ser disciplinado, por ser disciplinado, por exemplo, ter que acordar às 5 horas da manhã. Isso é uma prisão, acordar às 5 horas da manhã. Ler 20, 30, 40 livros por ano é uma prisão. Puxa, mas estudar, se dedicar, trabalhar mais do que a média das pessoas, isso é uma prisão. Mas, na verdade, essa suposta prisão é o que vai te dar liberdade. É o que vai te trazer independência financeira, é o que vai te trazer a verdadeira liberdade, de você ser dono do seu nariz. Então, o conceito aqui é a gente entender que, na verdade, a disciplina não é uma prisão. A disciplina é um fator de libertação. E quando a gente faz aquilo que a gente tem para fazer todos os dias, eu não vou mais atuar no meu propósito 3 a 4 dias por mês. Eu vou atuar no meu propósito todos os dias do ano. E aí a velocidade de alcance dos objetivos é incrível, né? Porque você vai estar todo dia, tendo vontade ou não tendo vontade, atuando naquilo que você precisa atuar. E está aí o segredo, né? A gente não gosta de falar de fórmulas mágicas, eu acho que elas não existem mesmo, o que existe é trabalho, dedicação, mas existem segredos dentro do trabalho e da dedicação. E atuar quando não se tem vontade é um grande segredo. Eu me lembro que eu estava fazendo a minha roda da vida para mostrar para vocês como a gente faz a roda da vida, lá na imersão, no segundo dia, no domingo. E eu disse para vocês que, no meu caso, a área que eu queria alavancar é saúde e disposição física, né? E assumi um compromisso público até. Mais pessoas assumiram compromisso nessa mesma área. Eu lembro que o Léo, lembro que o Lucas Miziak também, né? O Lucas que está aqui com a gente hoje. Então, no meu caso, eu assumi perder 5 quilos até o final dessas 3 mentorias. Hoje a gente está na mentoria 1, daqui a 3 semanas a gente tem a mentoria 2 e mais 3 semanas a mentoria 3.
Então, nessas 9 semanas, eu assumi um compromisso de perder 5 quilos, mas muito mais do que perder 5 quilos, eu quero retomar a forma física que eu tinha até o ano passado e, obviamente, que o nível de energia se eleva muito, né? E aí eu comecei uma caminhada, né? Logo depois que a gente terminou a imersão no domingo, né? Na segunda-feira eu já voltei assim para a academia com muito mais foco, né? E aí comecei a fazer os exercícios e aí segunda-feira foi muito bacana, eu estava motivado, terça-feira eu também estava com um nível de motivação alto e na quarta-feira eu não estava tão motivado assim, eu estava cansado, né? Atendi várias pessoas durante o dia, tive várias reuniões e aí chegou na hora de ir para a academia, assim, eu cheguei a pensar assim, eu não estou com muita vontade, mas eu vou. Porque a ideia de fazer quando não está com vontade é que cria uma sinapse neural, cria uma trilha no nosso cérebro que nos mostra que nós estamos nos tornando pessoas imparáveis. Não pessoas infalíveis, não a prova de falha, mas pessoas que não param nunca, né? Mesmo com dificuldade, segue. Mesmo cansado, segue. Mesmo sem muita vontade, segue. Então, nesse agora que eu vi que está errado, tá escrito errado aí, disciplina, vamos corrigir isso depois, tá? Me desculpe aí pela falha. Não, tá certo. Tá certo. Então, o que aconteceu, né? Naqueles dias que eu não estava motivado, eu continuei indo, né? E eu já estou chegando assim na metade da minha meta, né? Aquela meta que eu queria alcançar em 9 semanas. Eu já vou dizer para vocês que essa semana agora eu já estou chegando em 50%. Nós percorremos 3 semanas, então eu estou na frente do meu objetivo. E o grande motivo de eu estar na frente não são os dias que eu estou com vontade. O grande motivo de eu estar na frente do meu objetivo é que mesmo sem vontade eu estou fazendo, né? E isso realmente cria uma série de âncoras, uma série de motivadores externos que nos fazem percorrer o caminho de uma forma mais intensa. Então, eu recomendo para vocês testarem esse mecanismo. Sempre que não tiver com vontade, faz igual, porque você vai treinar o seu cérebro a fazer sempre. E isso vai te dar uma larga vantagem sobre as outras pessoas. Tá? Não sei se alguém quer comentar, quer alguma participação aí, alguma contribuição. Posso avançar? Vocês estão muito quietinhos aí, hein? Pode avançar. Se seguir assim, daqui a pouco a gente já termina, daí dá para ir para o descanso. É isso? Tá com vontade de falar aí, Carlos? Não, eu tá me ouvindo? Não sei, tu disse que Sim, sim. estava meio ruim meu microfone. Não, estou te ouvindo bem. Beleza. Não, essa questão aconteceu da mesma forma comigo. E tu colocasse esse vídeo para nós no WhatsApp, né? Sim, coloquei o Foi, vídeo do foi Diogo. isso. Foi depois disso que eu me deparei também com essa questão. Hoje não estou muito afim, mas eu vou. Eu vou me lembrando desse conselho, vamos dizer assim, de ir até quando a gente não está com vontade. E aí a gente nota que depois que vai, que chega lá na academia, não perde nada, pelo contrário, fica mais satisfeito e volta contente com o objetivo alcançado. Exato. É óbvio que eu estou usando o exemplo da academia porque foi a área que eu decidi dar uma alavancada nesse período, né? Mas o mesmo vale se você está lendo um livro, né? Não está com muita vontade, vai lá e lê, né? O mesmo vale para alguma coisa que você está estudando, né? Não está com muita vontade, vai lá e estuda. E assim para qualquer área da vida, né? E isso vai tornando o teu cérebro condicionado por você mesmo, né? Você toma conta da sua vida, você toma conta dos seus pensamentos, você toma conta das suas atitudes e você substitui a necessidade de ter motivação pela sua disciplina. E aí você se torna cada dia mais livre,
cada dia mais empoderado na direção dos seus propósitos. Então, disciplina no final é liberdade, disciplina não é prisão. Tá? Nas finanças, isso é muito fácil também da gente observar, porque a pessoa que poupa e investe bem, e ela faz isso todos os meses, ela chega mais rápido na independência financeira. Então, para aqueles que vão dar uma justificativa, não, eu não vou poupar porque eu quero aproveitar a vida, na verdade, eles continuam sempre escravos do trabalho. Eles não adquirem liberdade. Agora, a pessoa que economiza de maneira racional, investe bem, ela se torna livre, ela se torna independente financeiramente. E quando ela está independente financeiramente, ela faz apenas aquilo que ela tem vontade. E isso é liberdade. Então, no final, o que nos faz afirmar de forma muito categórica que disciplina é liberdade está em todos esses exemplos. Beleza. Vou avançando. Se vocês quiserem voltar a esse ou qualquer outro tema, fiquem à vontade. Tá? Já que a gente falou sobre finanças e a gente trouxe o conceito de abastança lá na imersão, só recapitulando ele, né, que a abastança é a quantidade de meses ou anos que a gente vive com aquilo que a gente acumulou de patrimônio financeiro. Né? Então, se você vive com uma moeda por mês, você tem 100 moedas, você tem 100 meses de abastança. Então, cada um tem o seu orçamento, cada um também tem as suas economias. Se não tem as economias, não tem problema, tá em tempo de fazer, sempre está em tempo de mudar. Então, esse é o conceito de abastança, é o tempo que a gente vive sem a necessidade de receber novas rendas. Tá? O grande objetivo que a gente coloca para a abastança é acumular recursos que sejam suficientes para que a gente só trabalhe naquilo que a gente tem verdadeiramente prazer em fazer. Né? Então, esse é o conceito da abastança. E aí, um dos recursos para conquistar essa abastança está nas leituras, né? Está nos livros. E por que está nos livros? Né? Porque eu posso reinventar um modelo, eu posso fazer o meu projeto de independência financeira totalmente novo e totalmente diferente do que outras pessoas fizeram. Mas eu posso também buscar os atalhos, né? No bom sentido da palavra, eu posso buscar as experiências contidas nas páginas de alguns livros. Porque ali eu vou encontrar formas, eu vou encontrar maneiras, eu vou encontrar exemplos de coisas que já deram certo para uma pessoa ou para muitas pessoas. E quando a gente pega os best-sellers nessa área, né, os livros mais vendidos nessa área de geração de riqueza, de abundância, ou de qualquer outra área que a gente desejar ler e se especializar, a gente vai estar adquirindo um conhecimento que já impactou tantas vidas a ponto daquele livro ou daquele conteúdo ser um best-seller. Né? Então, eu gosto muito de fazer uma análise daqueles que são mais vendidos, porque os mais vendidos são provas sociais. Né? Se um livro já vendeu 18, 20, 30 milhões de exemplares, é muito difícil que esse livro seja ruim. Porque se ele não tiver uma mensagem boa, ele não se propaga tanto. As indicações, você recomendar para um amigo, você não recomenda um livro que não seja realmente bom e que não tenha um conteúdo prático e que você possa aplicar. Então, dentro dessa ideia, eu trouxe lá na imersão os livros, né, alguns livros aí sobre independência financeira, sobre abastança. Eu botei eles todos aí, todos não, mas uma parte deles, tá? Eu botei nesse slide, né, para a gente fazer uma recapitulação e alguns comentários. Tá? Eu vou começar pelo Napoleon Hill, a Lei do Triunfo. Tá? Esse livro é um livro que o Napoleon Hill, um cara do século XIX, lá para o século XX, ele foi entrevistar o Andrew Carnegie, que era o cara mais rico daquela época, empresário lá do setor do aço nos Estados Unidos, e ele queria escrever um livro sobre o Andrew Carnegie.
ele como jornalista queria escrever o livro. E o Andrew Carnegie disse para ele assim, pô, você não tem condições de escrever um livro sobre a minha pessoa porque você não me conhece de verdade, mas eu te faço um convite. Se você quer escrever sobre isso, é um assunto que me interessa compartilhar com as outras pessoas, porque eu sou uma pessoa de muito sucesso, e eu tenho sucesso não só nas finanças, mas eu tenho sucesso na vida. Eu tenho uma família boa, eu tenho saúde, eu tenho muitos amigos, eu tenho uma vida abundante em todas as áreas. Então, eu vou te fazer um convite para você estudar pessoas abundantes e você colocar nas páginas do seu livro, não a minha biografia, não contar a história do Andrew Carnegie, mas contar as práticas dos homens mais bem-sucedidos da nossa época. E o Hill ficou entusiasmado demais com essa ideia, né, com a oportunidade, né, imagina o Andrew Carnegie abrir portas para ele com as pessoas mais bem-sucedidas daquele tempo, e ele largou tudo e foi se dedicar por mais de 20 anos a fazer essa pesquisa. Então, olha que maravilha, né? O cara pesquisou por 20 anos e nos entrega isso em 300 páginas. É um compêndio daquilo que as pessoas mais bem-sucedidas daquela época faziam, e isso não muda em relação às pessoas dos dias de hoje, porque daqui a pouco alguém está pensando assim, né? Valia para o século XX, não vale para o século XXI. Não, as leis que estão listadas no livro, elas valem em todos os tempos. Porque, por exemplo, uma delas trata de você ter um objetivo claro, de você ter um objetivo claro, você visualizar o alcance desse objetivo. A gente falou muito sobre visualização dentro da imersão, a gente fala muito sobre isso porque visualizar, ter essas imagens mentais, cria uma trilha para você chegar no seu objetivo, porque o seu subconsciente começa a trabalhar naquela direção. Então, mesmo quando você está dormindo, a sua mente está trabalhando para que você, de alguma forma, tenha insights, tenha ideias, tenha novas sacadas para chegar naquele objetivo. Então, a lei do triunfo, não só esse princípio, mas todos os 17 princípios são fantásticos porque trazem aí um senso muito prático das pessoas bem-sucedidas. Então, é um livro que eu recomendo assim demais, né? Um livro de 300 páginas não é um livro pequeno, né? Mas ele é um livro fantástico. Tem audiobook, tem vídeos comentados aí no YouTube. Então, eu recomendo que vocês, em algum momento, se tiverem vontade, se liguem à Lei do Triunfo, que tenho certeza que vai agregar bastante conteúdo, né? Aqui eu não tenho o objetivo de fazer um resumo de cada livro, porque eu tornaria essa conversa aqui muito extensa e a gente teria que fazer um encontro só para isso, né? E o objetivo de hoje é mais amplo do que isso. Depois, o mesmo Napoleão Hill escreveu na sequência o Quem Pensa Enriquece, né? Que é, sem dúvida, o maior best-seller de todos os tempos no que tange à construção de riqueza. E, de novo, conceito de riqueza não só ligado às finanças, mas ligado a todas as áreas da sua vida. Ligado à roda da vida, na verdade, né, pessoal? Então, o que o Hill fala nesse livro, né? Dentre outras coisas, ele fala sobre a mente mestra, né? Ele fala sobre o mastermind, né? E o que é o mastermind? É você juntar pessoas que tenham condições de contribuir com o seu projeto e essas pessoas possam, através de reuniões, você vai lá uma vez por semana, se reunir com esse grupo e esse grupo vai trazer para você insights, ideias, informações que contribuem com seus objetivos, com o seu propósito. Então, o Mastermind é uma ferramenta muito poderosa, porque acaba que tu junta um grupo de pessoas, né? Esse grupo pode variar em número de participantes, podemos falar em 3, 4, 5 pessoas, pode ser encontros físicos, encontros virtuais, pode ser pelo WhatsApp, pode ser, enfim, com os recursos de hoje tem muitas formas de fazer Mastermind. Pode-se fazer um grupo, né, no WhatsApp, por exemplo, e aí você tem uma ideia e convida pessoas que podem contribuir com essa ideia. E aí cria uma mente que não é mais o seu inconsciente sobre aquele assunto. É um inconsciente coletivo, né?
E o inconsciente coletivo, que tem condições de agregar valor na sua ideia, vai potencializar o projeto, né? Então, quem pensa enriquece traz esse conceito da mente mestra e traz um outro conceito também, eu não vou falar sobre todos eles, mas vou falar sobre mais um. Traz o conceito também da regra de ouro, né? Fazer ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito para você mesmo, né? Então, isso não é um conceito religioso, é um conceito de vida, né? A regra de ouro é uma ferramenta para você sempre se preocupar com o que você está fazendo para as outras pessoas, como se fosse você mesmo o recebedor, né? E quem faz para os outros aquilo que gostaria de receber tem cada vez relações mais fluídas, cada vez tem mais amigos, cada vez tem mais pessoas que torcem pelo teu sucesso. Então, a regra de ouro é um outro conceito bem interessante do Quem Pensa Enriquece, e eu também recomendo fortemente a leitura para vocês. Tá? O terceiro livro, que está aí em cima no slide, é o Pai Rico, Pai Pobre. Né? O Robert Kiyosaki faz uma figuração aí entre dois pais. Na verdade, o pai biológico dele é um pai pobre, é um pai que, embora tivesse formação acadêmica, desse aula na universidade, tivesse mestrado, etc. e tal, nunca acumulou nenhum tipo de riqueza, né? E o pai rico exatamente é um pai de um amigo, né? Que era um cara que tinha estudado pouco, mas não por ter estudado pouco, ele tinha uma mentalidade financeira muito rica, né? E ele compartilha no livro os princípios desse pai rico, apontando um caminho para a educação financeira e para a abundância, né? Um dos conceitos que o livro traz é adiar desejos que parecem ser imediatos, né? Esse é um conceito muito formador de riqueza, né? Então, um exemplo que ele dá no livro é sobre a vontade, a grande vontade que ele tinha de comprar um Porsche. E ele já era um cara bastante rico, tinha um patrimônio bem expressivo, mas ele nunca se dava o direito de ir lá e gastar US$ 90.000 com a compra de um Porsche, que é o valor do carro nos Estados Unidos. Aqui é bem mais caro que isso, né? Então, o que ele fez, né? Ele, para postergar o desejo, mas ao mesmo tempo para realizar o desejo, ele trabalhava a ideia de que, bom, eu tenho que fazer um negócio muito legal, tem que ter um ganho de capital muito bom, e com uma pequena parte desse ganho, eu vou lá e vou comprar o Porsche. Então, ele ficou estudando negócios, né, e ele resolveu comprar um pequeno prédio numa área que não era muito urbanizada, só que fez alguns estudos, tinha chance de ser construído um shopping center nas proximidades, ele tinha algumas informações. Isso aconteceu mesmo, só que ele comprou muito barato o prédio, porque era uma área não muito valorizada. A área começou a ficar mais urbanizada, ele reformou o prédio, foi fazendo benfeitorias e ganhou um dinheiro muito alto, né, na venda, em relação ao valor que ele tinha comprado. Aí ele separou uma pequena parte, eu não lembro exatamente quanto, mas acho que perto de 10% do que ele tinha ganho, foi lá na revenda e comprou o Porsche. Mas se ele tivesse, ao invés de comprado o prédio, ele tivesse comprado o Porsche, não teria gerado a riqueza. Então, quando a gente ganha essa capacidade de adiar desejos, nós partimos para um outro nível financeiro, né? Eu tive um exemplo na minha vida pessoal recentemente que eu também estava com vontade de trocar de carro, né? E eu raramente falo sobre essas questões com vocês, porque eu acho que não é por aí que a gente agrega valor. Eu não gosto do tema ostentação, não faz parte da minha praia. Mas eu estava com vontade de trocar de carro e cheguei em casa e falei para Ana, Ana, eu queria trocar de carro, eu estou com vontade de fazer um negócio assim, sabe? Ela disse assim, pô, vai lá, beleza, tu merece, né? Eu acho que tu tem que fazer mesmo, né? E eu fiquei olhando para ela assim, né? Pô, minha esposa é tão bacana comigo, tão maravilhosa, e eu olhei para ela e disse assim, não vou trocar, não vou fazer isso, né? Vou dar um tempo. E aí ela ficou me olhando assim, pô, esse cara é louco, né? O cara veio me perguntar se eu concordava, eu concordei e ele não vai fazer o negócio. Mas ela entendeu, porque eu expliquei a razão de eu decidir não fazer. Estava na época com um investimento numa ação, né? O Lucas, que está
na reunião, eu, o Lucas Misiak, conhece essa história, porque ele é meu assessor de investimentos lá na Messem, né? Até se o Lucas quiser fazer algum comentário sobre isso, dizer que não é bem assim, fazer o teu pitaco, fica à vontade aí, Lucas. Tá? É bom a gente ter as provas sociais e as testemunhas na reunião, porque daí não sobra nenhuma dúvida do que o cara está dizendo, né? E eu não Por combinei enquanto eu vou ficar só de testemunha. Eu não combinei nada, porque a gente só vai falar aqui sempre aquilo que a gente pratica. Não vou falar nada diferente do que a gente pratica. Mas aí eu estava lá no investimento. 100% até aqui. Perfeito. O investimento em MRV, numa ação, né? Estava lá com preço médio lá de, sei lá, se 10 ou 11 reais, alguma coisa assim, 9,80, não lembro exatamente. Só que na época que eu decidi não comprar o carro, eu falei para Ana, a MRV está com uma chance de dobrar de valor, né? E se ela dobrar de valor, eu pego uma parcela do ganho, vou lá e faço a aquisição do carro, né? E beleza, aí cheguei na praia no verão, né? Fui com um casal de amigos para a Punta. Aí chegamos lá, o meu amigo tinha recém comprado um carro, gastou uma nota no carro, gastou bastante dinheiro. E aí ele perguntou para mim, mas você não vai mudar teu carro está meio pequeno para a família, coisa e tal. Eu disse para ele, cara, até vou, mas eu decidi fazer postergar o meu desejo. Eu decidi fazer isso mais tarde, depois que o meu investimento chegasse lá um dos meus investimentos chegasse no patamar que eu desejo. E aí ele disse assim, mas tu vê, eu não penso dessa maneira, eu fui lá, comprei, depois a esposa estava criticando ele que ele tinha financiado uma parte do carro e pago mais um monte de dinheiro, enfim, né, fez um negócio que eu jamais faria, né. E aí o que aconteceu? 4 meses depois, para quanto veio a ação da MRV, Lucas? Nosso primeiro alvo estava na casa de 18,50 e ela chegou ali a 20 e poucos, 22 talvez. R$22. No momento que eu adiei o desejo, ela estava em 9,60, 9,80. Então, depois que o objetivo está alcançado, né, se você vai lá e pega uma parcela do seu ganho, realiza o desejo, na verdade você não desembolsou nada. Você concretizou o seu desejo com um ganho de capital, mas não com todo o ganho de capital, senão o investimento não valeu para você ficar mais abundante. Quando você pega uma parte só do ganho e realiza um desejo, está tudo certo, porque o resto você está reinvestindo. E esse é um conceito muito forte do Pai Rico, Pai Pobre, né? Postergar os desejos, deixar para depois, né? E aí você vai percebendo que não tem problema nenhum deixar para depois. Não tem pressa para fazer as coisas. Quando você deixa para depois, no primeiro momento a sua mente pode dizer assim, mas eu vou estar me privando de algo. Mas quem sabe vem já que tem o diálogo interno negativo, quem sabe pode vir o positivo também, né? Eu não estou me privando de nada. Eu estou simplesmente escolhendo o melhor momento que, pelo contrário, ao invés de me privar, me torna mais abundante. Então, esse é um dos conceitos do Pai Rico, Pai Pobre, e por isso a gente recomenda muito esse livro. Tá? Depois tem ali na sequência o Segredos da Mente Milionária, T. Harv Eker. Né? E Alexandre? Oi, diga aí. Posso dar uma contribuição aí? Não pode, deve. Aproveitando o teu gancho, mais um conceito, uma ciência da riqueza também, que é tu criar um ativo para pagar ou comprar um passivo ou investimento, né? Que foi também o que tu fez ali, né? E outra questão muito importante é tu ter um propósito para o teu dinheiro. Então, no momento que tu criou um propósito, vou fazer uma troca de um carro, teu desejo, tu criou um ativo, tu criou uma ação, um plano de ação, um planejamento, uma estratégia também para conseguir esse êxito. Né? Além de não ter a pressa, né, que nem tu já enfatizou ali, né, de antecipar isso. Então, só para complementar. Maravilha. Ainda... Show de bola. É isso aí mesmo. Propósito, quando o propósito está definido, tu tem absoluta razão de compartilhar isso.
porque com o propósito definido a gente não se sente perdedor por não fazer, né? A gente se sente alinhado, né? Alinhado com aquilo que a gente definiu como mais importante. Para mim, sem dúvida, é mais importante ser abundante do que ter um carro. O carro é um veículo de locomoção, né? E já foi prioridade em outras épocas, hoje longe disso. Então, eu estava ali antes do Gabi dar essa boa contribuição, ali no Segredos da Mente Milionária. O T. Harv Eker é um escritor, né, desse best-seller e também um palestrante muito conhecido nessa área de independência financeira e abundância. Ele traz vários conceitos, né? E o que eu percebo na obra do T. Harv Eker? Ele, de alguma maneira, se influenciou muito pelo Wallace, que está ali embaixo, ali, a ciência de ficar rico, o Quem Pensa Enriquece e o Pai Rico, Pai Pobre. Só que ele tem um jeitão assim bem peculiar de falar, e ele fez eu diria assim, um resumo bom desses livros e traz uma abordagem muito prática. Então, eu diria que, de alguma forma, o Segredos da Mente Milionária faz um compêndio ali dessa turma toda ali, Quem Pensa Enriquece, Pai Rico, Pai Pobre, a Ciência de Ficar Rico. E até um pouco do Segredo, que está ali em cima à direita, no canto superior direito do slide, né? O Segredo, como eu já tinha falado antes, ele é um livro que fala muito sobre visualização, né? E o hostess lá do encontro, o apresentador, ele sempre diz assim, né? Pô, quando fizeram o Segredo, gravaram muito mais vídeos comigo do que de fato foi ao ar, né? O pessoal, na hora de fazer a edição, botou muitas ideias sobre visualização e poucas ideias sobre vibrar naquela energia e despender energia para ter ações para gerar, então, aquela visualização se tornar realidade, né? Então, o Bob Proctor, que é o apresentador, ele até, de certa forma, critica um pouco, né, nos dias de hoje, o Segredo, porque para ele ali faltou mais conteúdo ligado a vibrar e ligado a gerar ações. Parece que, assiste o Segredo, parece que se tu ficar ali de braço cruzado, olhando uma imagem, vai acontecer alguma coisa, né? Então, não é bem assim, né? Eu acho que o Segredo vale muito para quem não assistiu o documentário, tá disponível no YouTube, né? O livro aí também é um best-seller. Ele vale muito para o senso da gente criar a visualização positiva de futuro, né? E eu até faço um convite, aproveitando que a gente está falando sobre isso, eu faço um convite para vocês, né? Crie o quadro, se você achar que faz sentido, crie o quadro da sua vida futura, né? Coloca lá as fotos, né, para que represente todos os elementos da vida que você vai ter num futuro, não sei se em 10 anos, 20, 30, 40, você que sabe, né? O tempo é você que determina. Mas isso funciona muito porque você se liga a essas imagens, né, você cria as imagens mentais e todos os dias, quando você, por exemplo, acorda, você olha essa foto, pode estar no seu armário, pode estar no seu protetor de tela, pode estar no seu computador, pode estar em cima da sua mesa de trabalho, não importa. Mas toda vez que você se conecta com essas imagens, você está dizendo para o seu subconsciente, é aqui que eu quero chegar. Então, as ideias começam a se alinhar, né? E se alguma imagem deixou de fazer sentido com o passar do tempo, você tem a condição de ir lá e fazer uma troca, né? Por isso que eu sugiro que se faça isso por meio eletrônico. Na mentoria online 3, né, daqui a 6 semanas, eu vou convidar vocês, quem quiser apresentar aí a sua imagem, quem quiser compartilhar ou mostrar o seu quadrinho, a gente vai abrir um espaço para isso, tá? Então, esse tema é o tema de visualização positiva de futuro que o Segredo traz, tá? Abaixo aqui nós temos o Benjamin Graham, o Investidor Inteligente, né? Esse é o livro de cabeceira do Warren Buffett, do maior investidor de bolsa de valores de todo o mundo, né? Um velhinho lá de 85 anos, lá de Omaha, nos Estados Unidos. O Warren Buffett diz o seguinte, né? Que quando ele conheceu o Benjamin Graham e descobriu que ele dava aula lá na Universidade de Columbia, lá em Nova York, ele decidiu, já que ele tinha sido rejeitado em Harvard, ele decidiu
escreveu uma carta lá pro Ben Graham e pro colega dele, né? E os caras acabaram aceitando ele lá em Colômbia, e o Warren Buffett foi para lá para ter aula com o cara que ele considerava o mestre do investimento em valor, né? E fez então o curso lá, fez a pós-graduação com o Ben Graham na área de economia, na área de investimentos, e depois foi trabalhar com ele, né? Se voluntariou para ir trabalhar na assessoria de investimento que eles tinham na época. Não era a Messen, era um pouco pior que a Messen, né? A Messen, aliás, essa semana conquistou a posição de maior assessor de investimentos do Brasil, cara. Aqui em Porto Alegre, Caxias, São Paulo e Brasília, agora recentemente inaugurando a unidade de Brasília. Mas enfim, fechado o jabá e o parênteses, né? Parece que eu ganho alguma coisa. Pode continuar com o jabá aí, pô. Parece que eu ganho alguma coisa na Messen para fazer propaganda, mas não, é que eu gosto muito da turma mesmo. Eu acho eles muito competentes, né? Não é porque o Lucas está aí, mas os caras são muito bons. Obrigado. Eu recomendo a empresa para vocês, né? E tem várias pessoas lá que podem assessorar vocês nos investimentos. Mas, enfim, o investidor inteligente é uma obra-prima, assim, é um clássico do investimento em valor. E o que é um investimento em valor, né? É você aprender a selecionar pichinchas. Você aprender a ir, por exemplo, pegar as ações lá da bolsa e analisar se elas estão sendo vendidas por um valor alto ou um valor baixo. E quando tu junta elementos para definir que ela está sendo negociada por um valor abaixo do valor de mercado, isso cria uma margem de segurança. Ele traz muito fortemente o conceito da margem de segurança. E margem de segurança, para a gente entender o que é, em poucas palavras, é o seguinte: se uma empresa, aquela ação, o valor real dela seria R$10, mas ela está sendo comercializada naquele momento por R$5, ela tem 50% de margem de segurança, ou seja, ela já está bem abaixo do valor de mercado. Agora, se ela estiver sendo vendida por 15 e o valor real dela é 10, aí ela teria uma margem de segurança de menos 50%, ou seja, seria um investimento muito arriscado. Então, nesse livro, o Benjamin Graham não só ensina como calcular essa margem, como ele também mostra outros indicadores que eu utilizo diariamente na hora de investir em ações. Eu posso garantir para vocês que eu acho que esse livro deveria custar uns R$100 mil, mas ele custa só R$70. Tá? Porque esse livro aí é um grande multiplicador de riqueza para mim. É um livro que todas as vezes que eu vou reler e aprender um pouquinho mais com ele, eu sempre saio com uma sacada genial, né? E eu não posso deixar de dizer para vocês que esse livro foi escrito no início do século passado, tá? Mas é um livro fantástico, é um livro muito bom para assessorar aí nos investimentos. E aí, quando você domina essa técnica e você chega para conversar com o seu assessor de investimento, você já sabe o que você quer fazer, né? Pode trocar ideias para validar, para buscar mais informações, pode ler notícias, pode fazer uma série de coisas, mas o mais importante para o Ben Graham e para o próprio Warren Buffett não é se basear no noticiário, né? E sim ter fundamentos que definam se aquela ação, se aquela empresa é boa ou não para ser adquirida, né? Eu uso isso há muitos anos, posso garantir para vocês, o retorno é muito maior do que a média de mercado. Então, é um livro muito, muito, muito bom. Um funcionário meu lá da Lameco, o Alceu, que participou da turma anterior, a turma de vocês, da imersão, dos presentes aí, o Lucas conhece ele, o Diego também conhece ele. O Alceu foi ler o Benjamin Graham e aí disse para mim, cara, eu vou levar um ano para ler, porque eu tenho que ler e reler para entender cada uma das páginas, porque traz muitos termos técnicos, muitas informações que são até, de certa forma, complexas. Eu não vou negar que esse é um livro pesado, um livro denso, né? Um livro complexo, sim, para ler, né? Mas depois que tu vencer isso, tu sem dúvida vai estar num outro patamar como investidor, tá? Então, talvez não seja o livro para começar, né? Mas, dentre um deles aí para finalizar um primeiro estágio aí de conhecimento na área de finanças, ele é fantástico, tá? Ao lado dele está ali os Axiomas de Zurique, né, do Max Gunther.
O Max é filho de um banqueiro suíço, e ele, assim como o Napoleon Hill, ele queria trazer nesse livro, né, uma pesquisa de como os suíços são tão bons nessa área bancária, na área de investimentos, e tem tantas riquezas acumuladas, e a Suíça é um dos países com a renda per capita mais alta em todo o mundo. Então, isso é graças aos investimentos. Então, o Max quis trazer aí técnicas, né? Técnicas que são utilizadas, né? Axiomas, na verdade, o que significa um conjunto de regras, né? Então, ele está trazendo aí o conjunto de regras que são praticadas lá em Zurique, lá a capital financeira da Suíça. Um dos temas que ele traz aí muito interessantes, e eu concordo plenamente, é sobre a hora de sair, né? Às vezes tu faz um investimento e não é bom e tu continua lá para dizer que tu não quer desistir, tu fica um tempão agarrado. Então, segundo os axiomas de Zurique, quando tu fez alguma coisa e deu errado, sai o mais rápido possível e parte para outro, assume que tu teve prejuízo naquela operação e toma mais cuidado nas próximas. Então, esse é apenas um dos conceitos, e tem vários outros aí bem interessantes, bem práticos. É um livro muito fácil, muito rápido de ler, e eu também recomendo fortemente. E por último está ali o George Clason, o homem mais rico da Babilônia. Traz conceitos muito práticos a respeito de construção de riqueza. Fala sobre valor, fala sobre realmente o que tem valor, e desde dos povos mais primitivos, já que ele está falando da Babilônia, numa época bem distante, né? Ele traz a ideia do que funciona e do que não funciona. Isso se mantém muito vivo nos dias de hoje, né? A pessoa que trabalha, por exemplo, para consumir, né, que esse é um dos conceitos do livro, ela pode ganhar 100 mil reais por mês, né? Como a gente foi dar uma palestra certa vez e o público lá eram diretores de uma instituição, e a renda era mais ou menos nessa faixa. E o pessoal não tinha aplicação financeira, pelo contrário, tinha 3, 4 carros na garagem, 2, 3 com um carnê, né? Morando num apartamento, às vezes, alugado, pagando aluguéis caríssimos. Muito gasto com joias, com roupas, com bens supérfluos, e que, no fim das contas, no final do mês, o cara consumia todos os recursos elevados que entravam na conta dele. Então, o George Clason traz a ideia de que, se tu não conseguir poupar 10, 20, 30% do que tu ganha e colocar isso na tua independência financeira, colocar na tua conta de investimentos, por mais que tu ganhe, tu nunca vai ser rico. Então, tem o cara que ganha 100 mil reais por mês ou mais e é pobre porque não guarda nada. E tem aquela pessoa que, às vezes, ganha pouco, né? Até queria trazer um caso para vocês, né? Eu conheço uma senhora aqui em Porto Alegre que é a esposa de um mecânico já falecido. Por 30 anos, esse senhor ia para a oficina, ele era dono da oficina, mas uma oficina com 2 eleva-car, 3 auxiliares, mais ele como mecânico. Então, um negócio pequeno, né? E todo dia ele ia para a oficina, consertava alguns carros, o dinheiro que sobrava no final do dia ele entregava para essa senhora, né? E a senhora, esposa dele, o que ela fazia? Ela guardava o dinheiro numa caixinha, e quando o capital que ela conseguia reunir era suficiente para fazer algum investimento, ela já tinha selecionado um terreno ou uma casinha velha que ela ia lá e comprava. E aí ela comprava aquela casinha, ela mesma ia para lá e começava a reformar e pintar e arrumar a janela, e arrumar o jardim, etc. E assim ela foi locando imóveis, né? Essa senhora mora hoje em Tramandaí, ela tem 180 imóveis alugados em Porto Alegre, tem vários prédios alugados para bancos, e ela construiu isso a partir de uma oficina mecânica, né? Vocês devem imaginar uma renda mensal relativamente baixa, no mínimo média, mas sem dúvida nós não estamos falando de grandes cifras. Então a capacidade de economizar e de investir transformou a família dela numa família riquíssima, né? Hoje os filhos gozam de uma independência financeira total, né? O que entra de aluguel, oriundo de mais de 180 imóveis,
é absolutamente, né, mesmo que eles quisessem, eles não conseguiriam gastar, né? Imagina que tem prédio alugado para o Banco do Brasil a R$ 40 mil, só como exemplo, né? E então ela ia fazendo e os 30 anos construíram essa independência. O George Clason traz esse conceito dentro do Homem Mais Rico da Babilônia. O tempo e os juros compostos são duas ferramentas que trabalham a nosso favor, né? E quando a gente olha só o mês, o curto prazo, realmente fica difícil de entender muitas vezes como é que constrói a independência financeira. Esse mesmo conceito do George Clason é utilizado pelo maior investidor da Bolsa aqui no Brasil, Luiz Barsi. Luiz Barsi era funcionário público de carreira, o salário dele em valores de hoje é em torno de R$ 12 mil, não é um salário gigante, mas também, obviamente, não é um salário tão baixo. E com esses R$ 12 mil, ele mantinha uma vida simples e aquilo que sobrava ele comprava ações, principalmente na época do Banco do Brasil. Hoje ele é o maior acionista individual, pessoa física do Banco do Brasil. Ele tem mais de R$ 1 bilhão em ação do Banco do Brasil, fazendo compras recorrentes por mais de 40 anos, né? Então tem vídeos aí que contam a história do Luiz Barsi e uma trajetória que basicamente está ancorada em manter hábitos simples, uma vida normal, uma vida tranquila, sem ostentações, e aquilo que ele tinha como excedente ele comprava de maneira recorrente. E comprando sempre de empresas muito sólidas, de empresas muito estáveis. E quando chegava no valor que ele desejava, às vezes ele vendia, às vezes não. Às vezes ele continuava com essa ação, ganhando dividendos e reinvestindo os dividendos. Então ele conta uma história que boa parte do dinheiro que ele tem aplicado hoje não foi ele que investiu. Foi a empresa que pagou como dividendo e ele simplesmente reinvestiu os dividendos de maneira continuada para construir um patrimônio bilionário hoje. Ele é o maior investidor da antiga Bovespa, hoje B3. Tá? Então esses são os livros de hoje, né, sobre o tema de abastança. Eu quis retomar esse assunto que já tinha sido falado lá na imersão, até em função de comentários que vocês fizeram comigo depois da imersão, algumas mensagens, algumas ligações que eu recebi, uma outra pessoa que tomou café comigo que enfim, pediu mais informação sobre isso, então resolvi trazer de volta o tema, espero que tenha sido útil para vocês aí, e abro aí para perguntas, contribuições, alguém quer falar alguma coisa sobre isso, apresentar alguma outra visão, complementar ou até mesmo algum exemplo? Eu gostaria de contribuir mais um pouco. A importância, além de ter esse aprendizado cognitivo e entender as ciências, entender as pesquisas, entender talvez a filosofia, o método, a importância também para a prosperidade, para a abundância, para a abastança, o quanto está influenciado nas nossas emoções, nos nossos comportamentos, na nossa mentalidade, mindset, né? Então, isso até é uma questão também a ser trabalhada, porque os exemplos, eles são fantásticos. Esse caso da oficina é fantástico, mas olha o comportamento, a visão, a mentalidade dela para multiplicar isso e fazer, né? Então, tem que ter a disciplina que tu falou no início da mentoria também, tornar isso um hábito, e o quanto de inteligência também emocional, para tu saber a hora certa de investir, a hora certa de multiplicar, a hora certa de esperar o momento certo, né? Então, juntando essas duas coisas, é sucesso garantido. Eu queria trazer uma contribuição também para o pessoal, que, bom, como acabo lidando com investidores, além do Alexandre e outras famílias diariamente, o mais importante não é a gente querer ir direto para o investidor inteligente ou direto para um passo muito além. Claro que são exemplos de muito sucesso, mas às vezes a gente quer mudar o mundo e a gente ainda não arrumou a cama, né? Então, se eu puder deixar um pequeno pitaco não muda o mundo, mas se eu puder deixar um pequeno pitaco com a experiência que
que a assessoria tem me trazido, é a gente começar com pequenas atitudes, realmente. Arrumar a cama, aquela coisa básica. Guardar um pequeno tanto, lidar bem com aquilo, lidar com a ideia do que a gente vai fazer com aquele recurso, projetar, como o Alexandre colocou bem, vamos lá, criar um escopo, como o Gabriel colocou bem também, e a partir daí começar a traçar as metas, começar a dar um segundo, terceiro, um quarto, um quinto passo, e um dia, se preciso, a minha equipe vai estar à disposição de vocês também. Mas realmente começa com pequenas atitudes, pequenas mudanças no mindset, na mentalidade, primeiro do ser humano, que a gente acaba gastando por natureza, a gente antecipa sonhos por natureza, a gente mata a ansiedade com consumo por natureza. Então, são todos os mecanismos que a gente utiliza, às vezes de forma inconsciente, mas mudando pequenos hábitos em relação a isso, com certeza as coisas vão evoluir. Então, se eu puder deixar uma pequena dica, fazer esse pequeno dever de casa, ter ali aquele recurso, trocar aquele pequeno prazer momentâneo por algo mais consistente, e aí sim, dar o segundo passo. E se eu puder contribuir com alguma outra questão, por favor, estou à disposição. Beleza, Lucas? Beleza, Gabriel? Enquanto o pessoal está tomando coragem para fazer outras contribuições, eu queria dizer que quando a gente quer trabalhar a questão emocional, né? Porque, sem dúvida, investimentos e emoções são duas coisas que caminham lado a lado, né? Quando a gente quer reprogramar crenças e tornar as nossas emoções mais controladas, existem muitas formas. A gente fez exercícios e vai continuar falando sobre reprogramação de crenças a vida inteira, porque sempre tem o que evoluir. E hoje eu estou muito mais pela linha cognitiva, mas também querendo chegar na linha emocional, né? Porque quando a gente lê, por exemplo, se vocês lerem todos esses livros, escutarem audiobook sobre esse conteúdo, vai haver um processo que se chama de repetição de informação. E essa repetição, ela é uma das ferramentas para gerar novas crenças. E como o conteúdo que tem aí é muito adequado a quem quer independência financeira, que bom que a gente possa repetir diferentes autores, diferentes versões, mas todas elas convergindo para criar uma crença de abundância e de investidor forte, de investidor consistente. Então é dessa forma que os livros eles também contribuem na formação de novas crenças, porque eles vão repetindo informações que a gente até já sabe, mas que a gente ainda não pratica porque a nossa crença é contrária a essa informação. Então, à medida que eu me exponho a essas informações, a gente vai reprogramando também o subconsciente e vai ficando com as emoções mais alinhadas com as boas práticas. A repetição é uma ferramenta fantástica aí como reprogramação de crença, né? Quem acha que sempre precisa estar na frente de outra pessoa, de um coach ou de um mentor para reprogramar suas crenças, isso não é verdade. Você pode reprogramar crenças a partir dos seus hábitos também. E um deles é o hábito de repetir informações que possam ser úteis aí na formação não só da tua independência financeira, mas de outros temas que tu quiser mudar. Então, repetição é a grande ferramenta. E a leitura nos ajuda muito com isso. Alguém mais quer comentar esse tema aí da independência? Enquanto vocês vão pensando aí se abre ou não o microfone, uma questão muito importante, né? Que eu vi já várias objeções sobre por que a pessoa não constrói abundância e independência financeira. Eu queria dedicar uns minutinhos a essas objeções bem comuns, né? Às vezes alguém diz assim pra gente, né? Mas eu não ganho o suficiente para poder guardar, o meu orçamento é muito apertado. A pergunta que a gente faz nesses exemplos é: e se você perder o seu emprego, você não vai reajustar suas contas, seu orçamento? Eu vou. Então, quem sabe vale a pena tu fazer isso, mantendo o teu emprego ou a tua fonte de renda, que aí vai te sobrar o 10, 20, 30% para a construção da tua independência financeira. Então, essa é uma objeção bem corriqueira. Eu não ganho o suficiente. Vale a pena pensar um pouco sobre isso. Uma outra objeção também muito forte, que até surgiu
naquele exemplo do carro que eu estava contando para vocês, na história lá da praia, quando o amigo já tinha trocado de carro, que ele, quando eu falava sobre a MRV e a ação que eu estava investindo, ele disse assim, mas é muito arriscado investir em ações. E eu, para não perder a amizade, eu não disse para ele assim, é muito arriscado gastar tudo que a gente tem. Isso é o maior risco que tem. Porque se você gastar tudo que tem e ainda precisar fazer um financiamento, não existe possibilidade de você ser abundante. Agora, fazendo o investimento, existe sim a possibilidade de você construir abundância. Então, existe risco para investimento. Se você não der o passo certo, não calcular a sua margem de segurança, o risco pode ser imenso. Eu lembro uma época que a ação da Petrobras estava lá em R$50 e o pessoal recomendava comprar. Só que a ação já estava sendo vendida pelo dobro do valor patrimonial da empresa. Então, a margem de segurança era menos 50%. Então, o investimento, na minha análise, péssimo. Então, a gente tem que cuidar para não fazer investimento sem base. Agora, quando a gente faz investimento com base, ele nunca vai ser mais arriscado do que você gastar todo o dinheiro. Gastar tudo é o maior risco que existe. O maior risco de pobreza não é investir na bolsa ou em qualquer outro lugar. O maior risco de pobreza é não investir. Então, pensa sobre essa objeção de que determinada coisa é muito arriscada e você vai ver que o mais arriscado é gastar tudo. Uma outra objeção a investir, que às vezes aparece, é que esse é um assunto para quem gosta muito de matemática, né? Engraçado que nesses livros, com exceção do Investidor Inteligente, não tem nada de matemática. É tudo ações ligadas às tuas emoções, ligadas ao controle da tua mente, ligados ao teu mindset, né, a tua programação mental, a tua mentalidade, melhor dizendo. Então, não tem nada a ver com matemática isso. A matemática deixa que a Messen calcula para ti lá quanto é a tua rentabilidade. O Lucas todo mês me manda lá o e-mail me informando como é que estão os meus investimentos. Deixa que eles calculam isso. Se você não quiser mexer com a matemática dos números, não tem problema. O teu assessor vai fazer isso para ti. Agora, quando fala nesses livros, com exceção do Benjamin Graham, a gente está falando sobre emoções, que é o tema que o Gabriel trouxe. Está falando sobre comportamentos. Está falando sobre domínio sobre você mesmo. Está falando sobre estratégia. Tudo isso tem nada a ver com matemática. Tem muito a ver com a sua mente, o quão forte é a sua mente. Então, essa objeção da matemática aí tá fora, tá demodé, tá old fashion. Tá? E assim tem outras objeções também. Vocês lembram de alguma objeção para não investir? Alguém tem alguma contribuição aí? A principal que eu ouço é justamente essa do ganho pouco, né? A forma que tu colocou que a gente pode quebrar isso é a mais perfeita, porque se ficar desempregado amanhã, como é que fica? Vai ter que reajustar a casa igual. Reajusta antes de perder o emprego, então, meu amigo, é mais fácil do que de esperar por um evento como esse. A parte de risco também ali é incrível, é absolutamente isso. A única certeza que você tem comprando um carro é que você vai perder dinheiro. Você não tem nenhuma outra certeza. Você tem duas certezas, que vai se locomover e que vai gastar dinheiro. E que esse bem vai se depreciar. Se Exato. você andasse no mesmo carro e investisse a diferença do recurso, você tem uma chance de ganhar dinheiro pelo menos. Aí você vai definir o grau de risco, tempo, etc, etc, etc. Então, essa linha é realmente perfeita e às vezes essa pergunta a gente tem que internalizar ela e fazer para nós mesmos. Tá, preciso muito mais arriscado agora? Às vezes não, ou 99% das vezes a gente não precisa, mas a gente utiliza isso talvez como uma válvula de escape para outras coisas que aí eu acho que tange mais o emocional, né? Mas, pô, cada vez que eu refresco isso na minha memória, encontro alguns erros até na minha atuação de pessoa física, na minha vida. Não, peraí, tem coisa que não precisava, são atitudes que não vão me aproximar dos meus objetivos, pelo contrário, vão me afastar. Né? Exato. Tem uma outra coisa, Lucas, que às vezes a gente percebe, e compartilho isso com todos vocês, que o consumo, né? O consumo
é um ladrão da tua abundância, dos teus investimentos. Então, pergunta para a pessoa, como é que estão os teus investimentos? Ah, não estou investindo. E como é que você faz com o seu orçamento? Ah, eu recebo meus ganhos, salário, prolabore, dividendos, seja lá o que for, comissões, recursos oriundos de vendas, não importa. Recebe o que ganha, a primeira coisa que faz é pagar conta. Segunda coisa que faz é gastar. E aí, como não sobra nada, não investe, né? Esses livros todos trazem um conceito invertido. Primeira ação é investir. Antes de pagar as contas, investir. Pagar a você mesmo primeiro. Não importa o que acontecer. Ah, mas aí não vai sobrar dinheiro para pagar as contas. Você vai ver que vai sobrar. Você define um percentual que você vai investir. A primeira ação do mês é investir. É o dia fixo para fazer o investimento. Aí depois você paga as contas. E aí vai ver que com um bom controle orçamentário, vai começar a sobrar recurso. E aí sobra o recurso, esse recurso que sobrou, em tese, é o recurso para você gastar. Mas qual é a lógica? Por que a lógica invertida não funciona? Porque tu paga as contas, se sobra alguma coisa, olha para a patroa ou para o patrão e diz assim, vamos no shopping? E aí vai lá e dá uma gastadinha, né, em coisas que muitas vezes você não precisa, que já tem um monte empilhado no armário. Então tem a turma que gosta de sapato, tem uma coleção de sapato, tem sapato para um dia, dá para trocar de sapato uma vez por dia, todo ano, né? Isso não entra na tua declaração de imposto de renda. O número de calças que tem empilhado, ternos, etc., e joias, nada entra no teu patrimônio. Joia, experimenta tentar vender para te ver. Tu vai ganhar 30% que tu pagou no máximo. Então não tem liquidez nenhuma. Então é um péssimo investimento, né? Se quiser investir em joia, compra ouro. Compra ouro, guarda ouro que você vai ganhar dinheiro com o tempo. Mas a joia beneficiada não é investimento, ao contrário do que muita gente diz, tá? Carro é aquilo que o Lucas falou, a certeza de que vai depreciar. Então, por que tu precisa comprar zero se no final do primeiro ano vai valer 20% menos? Compra com um ano de uso ou com 2, tu vai ganhar muito em redução de depreciação, né? Deixa o comprador original lá, o primeiro, ter a maior perda. Você não precisa ter essa perda. Então, tem várias dicas e muitas delas estão nas páginas desse livro. Eu não vou me alongar mais aqui, tá? Vou adiante. Se alguém quiser interromper e contribuir, fique sempre à vontade. Bom, agora eu trago, já estamos nos encaminhando aí para a fase final do nosso primeiro encontro, da primeira mentoria. Eu trago a questão da autossugestão, tá? E a autossugestão é uma ferramenta poderosa aí para nos ajudar na nossa construção de prosperidade, de alcance das nossas metas, do nosso propósito de vida, né? Então, eu não vou aqui puxar para uma linha mais técnica e ficar citando referências e tipos de autossugestão, mas eu vou trazer o conceito prático, né? Como é a filosofia do CNS, né? A gente trazer ciência, mas aplicar na prática de uma forma bem simples. Existem várias faixas no YouTube em frequências aí próximas do 432 Hz, que é uma frequência muito boa para autossugestão, tá? Então, quando você pega uma faixa musical dessas com 432 Hz, eu até vou colocar uma aqui para a gente fazer um exercício daqui a pouco, né? Deixa eu já ir botando no ponto aqui. Você tem uma faixa musical no fundo, uma frequência que ajuda a programar o seu subconsciente, né? E depois você pode ainda usar arquivos que já tem prontos aí no YouTube, né? Com autossugestão positiva. Se você digita aí no YouTube autossugestão positiva, você vai ver que vem uma série de arquivos ali, uma série de vídeos. E para que serve isso, né? Num estado meditativo, né, você fecha a cortina, como a gente diz, né? Fecha os olhos, começa a respirar mais profundamente. E aí o que acontece? A faixa musical leva a sua onda cerebral para essa frequência de 432 Hz. É uma frequência já que rebaixa você ali para um estado de alfa, quase chegando num estado de beta. E ali a gente acessa o subconsciente.
Então, se eu boto a minha mente nessa frequência e, ao mesmo tempo, eu coloco frases que me sugerem coisas positivas que vão acontecer na minha vida, então eu estou reprogramando a minha mente com sugestões muito positivas, como me levar para um novo patamar. Então é assim que funciona a autossugestão. Música, respiração, olhos fechados e aquela voz no fundo nos trazendo então as informações, nos trazendo as sugestões. Que tipo de sugestão? Sugestão de que você constrói uma vida abundante, de que você tem uma saúde plena, de que você é forte mentalmente, de que você tem emoções equilibradas, de que você tem uma família feliz, harmônica e abundante. Mas talvez você pense assim, não, mas eu ainda não tenho isso. Mas o que nós estamos querendo aqui é construir isso. Então, começa pelos seus pensamentos, chega nas suas palavras e depois vai virar as suas crenças e as suas atitudes. Então, se você quer construir essa vida com essas bonanças todas, com toda essa abundância em todas as áreas da tua roda da vida, eu estou te dando uma sugestão. Sugere para o teu subconsciente cada uma dessas frases que estão alinhados com o quadro da vida que tu quer ter. Então, se no teu quadro da vida futura tem lá independência financeira, coloca para ti mesmo, eu tenho uma vida financeiramente abundante. Se lá tem uma foto da família feliz, eu tenho uma família feliz, que vive em paz, que vive em harmonia e que as pessoas se ajudam. Se tem cada uma das fotos do teu quadro da vida futura, gera uma sugestão positiva. Então eu te recomendo, você pode gravar um áudio com a tua voz, colocar em cima da música, ou você pode pegar um áudio pronto no YouTube, com autossugestões positivas, e praticar isso. E o momento que a gente sugere essa prática é no momento de dormir. Inclusive, você pode deixar o arquivo girando quando você vai para a cama, você começa essa prática, você adormece e muitas vezes o arquivo continua lá por mais algum tempo, girando e te dando essa autossugestão. E mesmo dormindo, o teu subconsciente vai estar sendo alimentado por essas belas frases para empoderar a tua vida. E aí, quando tu acorda no outro dia, tu começa a perceber que cada vez a tua vida está se direcionando mais para essas sugestões positivas. Então, a autossugestão é uma ferramenta maravilhosa. Inclusive, se você for ler A Lei do Triunfo e O Quem Pensa Enriquece, que é uma sugestão ali dos slides anteriores, esses dois livros, lá em 1900 e pouco, Napoleão Hill detectou que pessoas de elevado sucesso têm essa prática da autossugestão positiva. Então, por que você não teria essa prática? Por que você não experimenta essa prática? Então, é isso que eu quero trazer hoje. Só que, em vez de só falar nisso no nível cognitivo, no nível racional, eu vou convidar vocês para a gente fazer um pequeno exercício de autossugestão antes da gente encerrar o nosso encontro. Tá? Topam? Beleza? Vamos fazer? Então, eu só vou pedir para o Gabriel abrir o microfone dele, tá? Para ele me dar um feedback se a música no fundo, se você está conseguindo ouvir, se está num volume bom em relação à minha voz, se eu tenho que baixar o som de fundo ou baixar a minha voz. Como é que está aí a equalização? Tá boa, Alexandre. Dá para navegar na onda? Dá. Tá. Que é mais tá um pouquinho baixa a música, mas aí tu vai ajustando ali, né? Vê se melhorou agora. Aí. Tá ok? Não tá Isso aí. Não tá tapando a minha voz. Não. Não? Tá ótimo. Obrigado, Gato. Pode fechar o teu microfone aí, tá? A variação às vezes é da internet, não é? Como essa ferramenta do Zoom ainda ela não dá para compartilhar áudio do próprio computador, eu tenho que botar um áudio externo e aí obviamente que a qualidade oscila um pouco. Peço desculpa para vocês, é mais uma questão de tecnologia, mas eu espero que a ferramenta do Zoom evolua nesse sentido ainda. Tem uma promessa aí de que é breve essa evolução. Mas vamos ao que interessa, vamos para a nossa autossugestão.
Eu te convido a fechar os olhos e respirar profundamente. Numa respiração 6, 2, 6. Eu te explico. 6 segundos inspirando, 2 segundos segurando e 6 segundos expirando. Eu vou te ajudar nessa contagem. Inspira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segura. 1, 2. Solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segura. 1, 2. Solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continua respirando, inspirando, expirando lentamente, profundamente. Procura mergulhar nessa onda e navegar no teu interior, percebendo a tua mente serenando, teu corpo bem relaxado, os ombros relaxados, os braços e pernas bem apoiados, numa posição bem confortável. E mantenha a respiração profunda, os olhos fechados, porque de olhos fechados a nossa visão é ilimitada. Não existe nada que limite o nosso mundo interior. O nosso subconsciente tem um poder infinito. A gente usa pouco desse poder quando não se conecta com o nosso mundo interior. Então eu te convido a fazer a viagem mais interessante da tua vida. A viagem dentro de você mesmo. Isso. E respira profundamente. Isso, muito bem. Eu te convido agora a ouvir algumas sugestões. Algumas autossugestões da sua vida abundante. Quem sabe faz sentido para você. E respira profundamente. A minha vida é abundante. Minha saúde é plena. Meus relacionamentos são de paz, união e felicidade. Minha família é feliz. Meus filhos são felizes. Eu sou feliz. Eu sou feliz no meu relacionamento. Talvez no casamento. Eu sou feliz no casamento. Eu tenho grandes e bons amigos. Minhas finanças são abundantes. Meu trabalho traz cada dia mais prosperidade. Minha saúde é abundante. Minhas finanças são abundantes. Minha família é abundante. Meus amigos sabem que podem contar comigo. Eu posso contar com os meus amigos. Minha saúde é plena. Meu corpo físico está na melhor forma. Isso, respira. Respira profundamente. Eu tenho uma vida feliz. Eu tenho uma vida abundante. Eu tenho uma vida próspera. Eu ajudo outras pessoas a serem prósperas. Isso. Respira. Eu sou feliz. Eu levo a felicidade para outras pessoas. Minha família é feliz. Meus colegas de trabalho são felizes com a minha presença. Meus colaboradores são felizes. Minha esposa é feliz. Meus filhos são felizes. Isso. Respira. Respira. Eu construo riqueza material, espiritual, intelectual.
eu tenho riqueza material, espiritual, intelectual. Minha vida é abundante. Isso. Respira. Meus relacionamentos são cada dia mais felizes. Meu trabalho me gera grandes retornos. Minha família é próspera e abundante. A nossa saúde é plena. Eu sou um ser espiritual, cada dia mais espiritualizado. E respira. Isso. Muito bem. Você está indo muito bem. Respira profundamente. E aproveita essa onda para perceber mais algumas sugestões. Eu tenho liberdade financeira. Eu posso decidir aonde ir, o que fazer, com o que trabalhar. Eu sou abundante. Enquanto eu durmo, minha conta recebe recursos, dividendos, pagamentos, recebimentos. Todos os meses, eu invisto mais de 30% dos meus recursos para a minha independência financeira. Assim eu construo uma vida abundante. Isso. Respira. Eu tenho emoções positivas. Eu sei lidar comigo mesmo e com os outros. Minha inteligência emocional é plena. Eu me amo. Eu amo o próximo. Eu me perdoo. Eu perdoo o próximo. Eu me ajudo. Eu ajudo o próximo. Isso. Respira. Agora eu te convido a movimentar um pouco os ombros. Quem sabe o pescoço. Movimentar um pouco mãos, mão direita, mão esquerda, os dedos do pé direito, os dedos do pé esquerdo. E no teu tempo, abrir os olhos. Como já está ficando tarde, se alguém quiser continuar já dormindo, fique à vontade. Todo mundo voltou? Peço que abram o microfone agora, todos, se possível. Muito bem, todos aí com o microfone aberto. Maravilha. E aí, o que querem me contar sobre essa experiência da autossugestão? Muito boa, deu para relembrar boa parte da imersão que talvez por não colocar em prática e etc, a gente vai deixando aquilo mais espaçado, que às vezes não encaixa na rotina, o que a gente deveria realmente ter feito, ter posto mais disciplina nisso, mas deu para lembrar muita coisa que a gente trabalhou no fim de semana, que a gente veio mentalizando e etc, para mim foi sensacional. Beleza, Lucas, não tem mais? O pessoal tá tímido hoje. Bom, a autossugestão tá aí, né, para vocês pegarem até arquivos prontos aí do YouTube, como eu comentei, ou gravarem as suas próprias sugestões. Eu tenho uma que me acompanha há muitos anos, né? Isso aqui eu compartilho com a equipe há muitos anos, a gente faz as nossas reuniões e a gente sempre começa um ano e termina um ano com essa afirmação assim, né? Só vou mudando ali, obviamente, o ano, né? Nesse caso, 2019, né? O melhor ano das nossas vidas. E é interessante eu poder compartilhar isso com vocês, que 2019 realmente
é o melhor ano da minha vida até então. Porque eu estou conectado com o meu propósito de vida, porque eu estou desenvolvendo meus projetos, porque a minha família está feliz, porque a gente está conseguindo alcançar os nossos objetivos, porque a gente está conseguindo ajudar outras pessoas também a alcançar os seus objetivos. Então, enfim, eu posso enumerar aqui uma centena de motivos para eu poder afirmar que realmente 2019 é o melhor ano das nossas vidas. Só que lá atrás, quando eu comecei a falar sobre isso, eu não estava ainda tendo o ano que eu gostaria de ter, mas eu já estava praticando a autossugestão. Estava praticando a ideia de que o ano realmente ia ser muito bom. E aí um ano foi melhorando em relação ao outro, que foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando, e aí a gente consegue chegar depois nos nossos objetivos. Então, a nossa mente funciona muito por essas autossugestões. Então, se ficar um legado desse nosso encontro de hoje, eu queria deixar essa contribuição aí para vocês. E quero dizer que aquela máxima do Santo Tomé, né, que ele tem que ver para crer, é um grande sabotador aí do crescimento do ser humano. Talvez ele possa inverter a frase do Santo Tomé, em vez de ver para crer, ele pode crer para ver. E quando ele inverte a frase, ele crê realmente que 2019, nesse exemplo, vai ser o melhor ano da vida dele. E quando ele utiliza a fé, a crença, que inclusive é um dos princípios que está lá nas leis do triunfo do Napoleon Hill, ou seja, as pessoas de sucesso têm uma fé inabalável, uma fé em si mesmo, uma fé naquilo que ele quiser ter. Fé em Deus, fé na sua energia, enfim. Não vamos entrar aqui em questões religiosas. Mas quando a gente coloca essa fé a nosso serviço, a gente crê em algo, e quando a gente crê muito naquela coisa, a gente trabalha muito naquilo, aquilo acontece. Então talvez faça sentido a gente inverter a frase do Santo Tomé. Eu não quero mais ter que ver as coisas para acreditar nelas, porque elas não vão acontecer. Então talvez eu possa acreditar muito que eu vou alcançar aquele meu objetivo de ser sócio da minha empresa, de ter determinada remuneração, de ter a família que eu quero ter, de ter os filhos estudando no colégio que eu gostaria de ter, de ver as crianças virarem adultos independentes, enfim, qualquer que seja a tua meta, creia muito nela, que com certeza você vai estar movimentando ações para alcançar os teus objetivos. E aí, quando os anos passam, você vai percebendo que aquele seu quadro da vida futura cada vez é mais o quadro da vida presente. É o quadro da vida que você já está desfrutando. Então, esse aí é o nosso grande mantra aí, né? Que cada ano é o melhor ano das nossas vidas. Agora, nos dias 23... Quer falar, Paula? Sim, eu quero compartilhar com vocês. Eu costumo fazer afirmações positivas. As gurias também, minhas filhas pequenininhas já fazem isso. A gente dorme escutando. E algumas coisas que a imersão contribuiu muito assim, para mim. A questão de acordar cedo sempre foi para mim um martírio. E eu tenho acordado, o que eu tenho feito na noite anterior, eu tenho escrito. Eu escrevo o que eu quero fazer, as metas que eu quero atingir no outro dia. E isso me faz acordar mais motivada. Então, nos dias que eu durmo até um pouco mais tarde, é o dia que eu sinto que eu estou mais ansiosa, estou rendo muito menos. Então, estou acordando mais cedo, estou rendendo mais. E os objetivos que eu estou colocando no papel no dia anterior, eu estou conseguindo realizar. Isso está sendo muito bacana. Como eu tinha comentado contigo lá na imersão, eu já estudo há bastante tempo sobre a questão da realidade, faço muito meditação, mas não tinha prática de escrever. E isso a imersão trouxe muito forte para mim e eu estou dando bastante resultado nisso. Outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, tive uma conversa com o Alexandre por vídeo, e aí ele clareou, assim, que estava meio confuso, assim, questão do trabalho, da área profissional. E o que acabou surgindo para mim foi um emprego novo, meio turno,
Eu vou trabalhar 4 horas no turno da tarde e vou ganhar um salário que eu ganharia um dia inteiro trabalhando. E eu acredito que, com certeza, eu co-criei esse emprego, né, que a minha maior vontade era ficar da manhã com as crianças. Meu sonho maior é trabalhar home office. E hoje eu tenho uma loja online, onde eu estou vendendo camiseta feminina. Estou aplicando bastante coisa em questão da loja. Essa semana, em um dia, eu bati a meta de uma coleção que eu queria bater, fiz, fechei. E, além disso, consegui, então, esse emprego agora no turno da tarde. Não é dentro da área que eu gostaria, mas como eu falei com o Alexandre, né, o Alexandre tem me dito, é o necessário para conquistar minha independência no futuro. Então, se tem que ser feito, eu vou fazer. E é isso, estou muito feliz. Claro que surgiram alguns probleminhas no meio do caminho, nesse tempo, algumas coisas. Outra coisa que eu coloquei em prática foi nos momentos, assim, de problemas. Tive problema agora com a minha mãe, tive um desentendimento com o pai das minhas filhas. Colocar no papel motivos, as coisas pelas quais eu sou grata na minha vida. Eu tenho muito mais coisas a agradecer do que reclamar, graças a Deus. E conseguia sair daquele estágio de vitimização, de ansiedade, de depressão, rapidinho, assim. Em poucas horas eu já estava bem. Então, gratidão por todo o ensinamento de vocês. Que legal, Pamela. Obrigado pelo teu depoimento, ele é muito bacana. A gente fica muito, muito feliz de ouvir esse tipo de relato. E esse é o propósito do nosso trabalho, né? A imersão, ou as mentorias, ou os processos de coaching, de mentoring, por exemplo, que o Gabriel faz, que eu faço, eles têm esse propósito, né? O propósito de ajudar as pessoas a alcançar um novo patamar, né? Então, que bom que as coisas estão acontecendo, né? E dizer que as coisas estão acontecendo não significa nunca que a vida se transforma numa vida perfeita, né? Como tu mesmo trouxe, tem os dias em que nem tudo sai como a gente gostaria, mas mesmo assim a gente tem mecanismos para lidar com isso, né? E tu trouxe na tua fala, tu trouxe vários elementos do ritual do despertar, né? Tu trouxe a ideia de acordar mais cedo, tu trouxe a ideia de escrever no dia anterior as metas do dia seguinte, e isso está conectado com as metas de curto prazo, né? E tu trouxe também a questão da gratidão, né? Motivos para agradecer, né? Então, quando a gente pratica esse ritual, a gente se conecta muito com os nossos propósitos, os nossos objetivos. E fico feliz de ver que tu está fazendo isso, porque eu acredito muito, eu pratico muito isso e sei a importância que essa ferramenta tem na minha vida. Eu até, se eu puder te dar uma sugestão complementar ao que tu falou, né? Não sei se tu está fazendo, também acrescentar aí nesse ritual as metas de médio e longo prazo, né? Para a gente estar sempre visualizando elas ao acordar, ao despertar, para a gente poder, não só, como tu disse, né? Pô, de repente o emprego que eu veio agora é legal, é bacana para ajudar a construir a tua estabilidade e independência financeira, mas também não é exatamente na área que eu desejo. Então, quando a gente faz essa analogia, é importante dizer que se eu começo a me conectar também com as metas de longo prazo, eu vou co-criando isso, usando a tua expressão, né? Eu vou co-criando a vida que eu quero ter um pouquinho ali na frente. Obviamente, agradecendo e valorizando o que eu tenho hoje. Obviamente que agradecendo pelo emprego que surgiu, mas também já projetando ali mentalmente os próximos passos aí do médio e do longo prazo. Então, se fizer sentido acrescentar isso aí no teu ritual, eu acho que Já estou anotando aqui. legal. É para isso que serve a mentoria, né? Para a gente compartilhar aquilo que a gente já experiencia e que dá resultado, né? A gente não fala aqui sobre nada que a gente acha ou que a gente achou bacana no livro, né? Então, a gente fala sobre coisas que a gente pratica, né? Então, por isso a gente fala com muita tranquilidade sobre o assunto. E por isso também a importância da participação de vocês, né? Porque se tu não traz um exemplo como esse, eu não consigo
sentir muitas vezes aquilo que vocês estão precisando. Então eu trago um conteúdo, eu trago um programa para a nossa noite. Mas sempre é legal a participação para a gente poder entender exatamente como a gente pode contribuir para cada um, né? Então eu agradeço o teu exemplo também por isso, Pamela, porque daí tu acaba mostrando aos demais a importância da gente se conectar também com as questões individuais de vocês, que elas podem ser tratadas aqui no coletivo sem constranger ninguém, sem trazer nenhum tipo de problema. Alguém mais? Bom, já que hoje vocês estão tímidos, eu vou avançar aqui para o nosso finalmente, tá? Compartilhando aí com vocês, a gente colocou nas redes sociais, mas apenas para deixar um reforço. Nós temos 2 turmas da imersão acontecendo agora nos próximos dias, então dia 23 e 24 de novembro em Caxias e dia 7 e 8 de dezembro em Porto Alegre, né? Inclusive nessas 2 oportunidades, quem tiver interessado em fazer o firewalking, né, se o clima ajudar, tem aí 2 datas para vocês colocarem na agenda, e mais próximo desses dias a gente vai mandar mensagem pelo grupo para levantar a ideia e levantar a informação de quem vai fazer em cada dia, se é que vocês têm interesse em fazer o firewalking. Como eu tinha comentado, vai haver essa possibilidade, né? Sempre que a gente fizer uma imersão CNS estiver chovendo, a gente não vai perder o firewalking, a gente vai fazer ele mais tarde, tá? Esse é o tipo de dinâmica que não dá para se fazer num ambiente fechado, porque a gente tem que fazer uma fogueira grande, né? Então, se a gente faz uma fogueira grande embaixo do pavilhão, tem um risco grande da gente chamar os bombeiros no final da noite, né? E isso a gente não precisa correr esse risco. Então, sempre que estiver chovendo, a gente vai fazendo uma data futura e tem aí 2 possibilidades para vocês. Esse é o primeiro objetivo de eu colocar essa informação na tela. Segundo objetivo é que, se vocês têm alguma indicação, alguém que vocês gostariam que participasse da imersão CNS, alguém que vocês acham que pode ganhar, estando conosco lá numa dessas 2 datas, basta vocês nos mandarem uma mensagem para mim, para o Gabriel, para a Ada, para a Ana, para o Douglas, e a gente vai providenciar para entrar em contato com a pessoa e tomar aí as providências, passar informações, passar tudo aquilo que precisa para que as pessoas possam ter subsídio para tomar de decisão. Então, se alguém tiver alguém que gostaria que participasse, é só entrar em contato conosco, tá? E, por último, a gente divulga conteúdos, informações, vídeos, etc., nas redes sociais. Então, tem aí LinkedIn, Facebook, Instagram. Então, se vocês, de alguma maneira, quiserem estar conectados com isso, interagindo lá, dando depoimento de vocês, fazendo perguntas, a gente pode usar o WhatsApp, mas também pode usar as redes sociais para esse contato. E todos vocês têm os nossos telefones ali no grupo, então, assim como a Pamela fez num outro dia, todos estão, o Carlos também, algumas vezes já nos procurou, o Tolfo, o Diego, todos estão à vontade aí para nos contatar, a mim, o Gabriel, qualquer um da equipe, para qualquer situação que aparecer que vocês entendam que a gente pode ajudar. A gente vai fazer isso com prazer e com gratidão aí por vocês estarem nos procurando. Então, não tem limite, não tem restrição. Sempre que precisarem de algum tipo de ajuda, a gente está à disposição, porque a imersão não termina na imersão. A imersão começa lá naquele final de semana. Aquele fim de semana a gente espera ter dado uma série de ideias, insights para cada um de vocês. O mais importante é, depois de sair da imersão, é continuar conectado, ler, revisitar o polígrafo, conversar sobre os temas, tirar dúvidas, porque senão vai acontecer o que pode acontecer quando a gente vai num curso, num treinamento, numa imersão, e depois a gente vai esquecendo aquilo que lá a gente aprendeu. Não é necessário uma próxima para você lembrar, basta que você se mantenha conectado aí com as práticas, com os rituais. Os rituais são grande alavanca de conexão com o treinamento que vocês fizeram. Então, se você continuar praticando a dieta mental, se você continuar praticando o ritual do despertar,
se você praticar leitura, se você praticar as inúmeras formas, os exercícios que a gente sugeriu dentro da imersão e que estão no nosso polígrafo para vocês poderem consultar a qualquer momento. Então, sem dúvida, vocês vão manter acesa a chama daquilo que a gente compartilhou naquele final de semana. E esse é o nosso objetivo, que não seja uma coisa passageira e que seja algo transformador na vida de vocês e que a gente vá se encontrando de quando em quando e vocês vão contando boas histórias aí de evolução, de crescimento, de inteligência emocional, de conquistas, de abastança e de família feliz, que no fim das contas tudo que a gente faz está ligado aos nossos familiares, nossos filhos, nossos parceiros, cônjuges. Então, que a gente possa construir isso e naquilo que pudermos contribuir, se sintam à vontade para pedir a nossa ajuda sempre que for necessário. Se acharem que a gente não pode contribuir, vocês querem trazer alguma contribuição, fiquem à vontade, a gente também está aqui para aprender, não estamos aqui para ensinar ninguém, e sim para trocar ideias, informações. Eu acho que foi isso que a gente fez hoje. Tá? Eu pergunto se tem mais alguma interação, se não temos, eu vou encerrar o nosso encontro. Alguém quer a palavra? Eu vou falar. Fala aí, Diego. Tudo bem? Eu tenho um livro Valério, que eu... Como? Você viu que eu não te chamei de Valério, te chamei de Diego. Né? Eu tenho um livro, Diego. The One Thing. A única coisa. O foco. Esse é um livro que eu comprei há um ano e meio atrás e eu não consegui abrir ele. E eu procurei na semana passada, encontrei ele, digamos, num processo de organização dos meus materiais, eu encontrei ele aqui. E fala muito da questão do foco. E acho que é fundamental a gente praticar isso. Também nota, na verdade, a conversa de hoje reafirma alguns conceitos que a gente praticou, aprendeu durante o final de semana e que a gente tem que eu tenho que concertivamente caminhar mais para focar em determinadas ações. O Alexandre sabe bem de alguns detalhes que eu estou trabalhando com relação à parte profissional, inclusive que a gente vai trabalhar junto, né, Alexandre? Eu acho que isso aqui é uma coisa muito importante. Eu hoje vou começar a ler esse livro. Ele está em inglês, depois já tem a versão dele em português. Ele é muito bem interessante. Não sei se tu conhece. Eu já li ele em português, em inglês não. Depois eu te empresto. Eu vou ler ele e vou ficar na obrigação de lê-lo e depois te emprestar. Legal. Vai ser bem-vindo. Obrigado pela dica. E com certeza, Diego, as conexões elas vão se ampliando, né? O Diego vai se juntar ao time da Lameco aí para trabalhar no mercado externo, nas exportações. Então, bem-vindo aqui na frente do grupo, né? Eu já te dei as boas-vindas lá no escritório. Tenho certeza que a gente vai fazer bastante coisa andar aí no mercado internacional, porque o Diego tem muita experiência e a gente tem bons produtos aí para o mercado internacional. Então, vamos fazer prosperidade para todos aí. Com certeza. E não sei se é do teu conhecimento, Lucas, mas aqui na sala, nesse momento, tem o Carlos. Até se o Carlos e o Lucas quiserem abrir aí o vídeo, né? Só queria fazer mais uma conexão antes de encerrar, que o Carlos... Tá aí o Lucas ainda? Sim. Tá na sala, não sei se está conseguindo ver aí a foto do Carlos. O vídeo. Deixa eu dar uma olhada. Sim, vejo. Se conectem vocês dois aí, porque eu acho que vocês vão trabalhar juntos. Tomara. O Carlos está fazendo a prova lá para a seleção do assessor de investimento, né? E vai fazer no dia 31 agora, né, Carlos? Isso, quinta-feira. Desculpa 31. a inconfidência, eu quis conectar vocês. Não, mas... Eu acho que vocês vão trabalhar junto. E quando chegar lá na meta, gruda no Lucas, porque o Lucas está entre os top 10, como eu comentei lá na imersão, né? Então, o
O Lucas vai ter muita coisa para compartilhar contigo e eu sei que ele é um cara que se preocupa muito em ajudar os colegas. No que eu puder ajudar, conta comigo, Carlos. Até antes da prova, se precisar de alguma dica, pode prender o grito. Muito obrigado. Já tinha percebido isso, que é um cara sensacional aí. Eu acredito que se a gente vê que eu tiver sorte, a gente vai formar uma parceria boa também. Já te agradeço de antemão aí. Abraço. Conta comigo, Carlos. Grande abraço. Valeu então, pessoal. Muito obrigado pelo prestígio, pela presença de vocês no final de domingo. Tá? Acredito fortemente que a gente começa uma semana mais conectado, mais decisiva e forte aí, se preparando já no domingo, escrevendo as metas aí de amanhã e da semana, fazendo o nosso ritual do despertar amanhã de manhã, meditando, se exercitando, enfim, fazendo as práticas aí que estão propostas pela filosofia do CNS. Tá? Então, muito obrigado pelo prestígio e a gente, se não falarmos até lá, nós nos encontramos em 3 finais de semana, talvez 4, aí a gente vai ajustando depois a agenda em função das outras imersões, mas depois a gente divulga então o calendário da segunda mentoria. Tá? Conto com vocês e conto com vocês também para dar uma cutucada em quem não pôde estar presente, para que a gente possa estar em cada vez maior número aqui no nosso encontro. Obrigado, pessoal. Um grande abraço aí, uma boa noite para vocês. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.